Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 25 de dezembro, nós vamos meditar de 1 João, do capítulo 3 ao capítulo 5 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então é Natal. Eu não sei cantar muito bem, mas eu vou cantar uma musiquinha para você. Então é Natal, e o que você fez? Eu priorizei a palavra de Deus e você também, parabéns por isso. E eu espero que você continue priorizando a palavra de Deus em 2024. E não só você, mas convida mais alguém para fazer parte aí desse time, não é? Se inscreva aqui no canal, ative os sininhos, né? Faça comentários, eu gosto de ler os comentários e procuro respondê-los. É muito importante essa interação, essa força que tem, né, de um ajudando o outro na leitura da palavra. Sabemos que tudo aquilo que é espiritual não é fácil. O reino de Deus, a palavra nos diz que ela é tomado à força e somente aqueles que vão perseverando, aqueles que têm ciência disso, vão se apoderando das bênçãos, das grandezas, das misericórdias, das promessas de Deus estabelecidas aqui na palavra de Deus. Então eu quero te convidar. Estamos vivendo tempos difíceis e mais do que nunca nós precisamos estar alicerçado na palavra de Deus. Então, vamos falar do nosso texto de hoje. Deus é Pai e Ele é Santo, não é? E os seus filhos, eles precisam também ter essa consciência e buscar a santificação. Olha o que João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conhece. O pecado, ele deve ser um ato acidental na nossa vida, né? Devemos procurar todos os dias nos afastarmos do pecado. E uma dica é nos aproximar de Deus. Filhinhos, não vos deixeis enganar, porque ninguém aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros. Então, aproveitando que hoje é Natal, a maior mensagem que você pode deixar à sua família, aos seus amigos, é o amor de Deus. O amor de Deus, ele emane de você. Você experimentou o amor de Deus, ele foi derramado na sua vida. Seja aqui na terra a manifestação do amor de Deus. E aí ele fala: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão justa.
Então, ele faz menção a Gênesis, capítulo 4, versículo 8. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna e permanece em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras e nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que Cristo, em nome do seu Filho Jesus, e nos amemos uns aos outros. Vou repetir. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Ele registrou isso, no livro dele de João, capítulo 13, versículo 34, João 15, não é? E ele repete isso aqui na epístola. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, isso é o capítulo 4. Antes, provai se o Espírito procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheçais o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é Deus, e todo espírito que não confessa que não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente, já está neste mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por esta razão falam da parte do mundo e o mundo o ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha como é importante, não é? Estarmos alinhados com a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus. Nisso nós não seremos enganados. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor, ele procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em nós mesmos
tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Nisso ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisso conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, e que ele nos deu o seu Espírito. E a nós temos visto e testemunhado o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessou que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Que coisa maravilhosa, não é? E aí ele fala assim, olha, no finalzinho do capítulo 4, se alguém disser, amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aí no capítulo 5, ele vai falar sobre o poder da fé, que vence o mundo. Olha só, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos o seu mandamento, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água, do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a palavra, que é o próprio Jesus, né? E o Espírito Santo, e estes três são um. Aqui nós temos a Trindade, não é? E João, ele começa o evangelho falando, né? E o verbo habitou entre nós. Olha que lindo, não é? E os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue, e os três são unânimos num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, é este o testemunho de Deus, e ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, e aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem um filho não tem a vida. E aí ele vai falar, para encerrar aqui o capítulo de 1 João, ele vai falar do poder da intercessão. Preste atenção. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes vida eterna, e vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtivemos o pedido que lhe foi feito. E se alguém vir ao seu irmão cometer o pecado não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará a vida. E aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e que tem dado entendimento para que reconheçamos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã eu quero colocar diante de Ti a minha vida, quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos e finalizando assim este ano, chegando aos últimos dias, o nosso coração enche de gratidão pelo Teu cuidado, pelo Teu amor derramado. Mesmo em tempos difíceis, a Tua mão tem nos sustentado e em Ti temos a segurança que precisamos para prosseguir. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.